que aleluia apresentou-se aqui nessa noite, com o seu coração puro, com o seu coração reto, diante da tua presença. Ó Deus eterno, que o nosso louvor suba a ti como oferta, aleluia, de adoração e como cheiro suave às tuas narinas. Pai, eu quero colocar diante do teu altar a vida do teu servo que vai ministrar neste momento a tua palavra. Usa ele nas tuas mãos, Senhor, por graça, por poder, com autoridade. Meu Deus, mas principalmente, Senhor, com humildade e com sabedoria. Deus eterno, Deus poderoso, que a tua palavra, Senhor, ela penetre nos nossos corações. Meu Senhor, agora para que ela possa fazer morada e principalmente possa surtir efeito. Meu Deus eterno, Deus poderoso, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tudo que o Senhor vai falar ainda no nosso coração, Senhor, nesta noite. Fica conosco, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sala da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Peço aos irmãos que se erguam de pé, abrem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Louvado seja o nosso Deus. Agora é hora que nós ouvimos Deus falar, né? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. A hora da palavra, quem tem que falar é Deus. Aleluia. E nós só ouvimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 14, verso 20. Santo é o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Desejaram? Está escrito assim. Aleluia. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia, nós vemos aqui, aleluia, uma palavra de Deus, né? Aleluia, esses dias aqui eu preguei sobre isso e falei, aleluia, o profeta Ezequiel falando da espada, no fim, né? Que vem, aleluia, e ele dizendo, já foi, aleluia, despertado, aleluia, o julgamento, aleluia, ou seja, já está determinada a destruição da cidade, do templo e da nação. Aleluia. E aqui Deus declara isso através do profeta dizendo, por que Deus usou Ezequiel dessa forma? Porque quando Ezequiel no cativeiro falava que, aleluia, se o povo não se arrependesse, o juízo ia vir, o castigo ia vir, a punição ia vir, a destruição ia chegar. Aleluia. Jeremias em Jerusalém também falava a mesma coisa, dizendo que o povo se humilhe, se volte para o Senhor, para de adorar ídolos, sirvam ao Senhor de coração, se arrependam. Aleluia. E aí o povo não dava crédito nem a Jeremias, nem a Ezequiel. Aleluia. Os falsos profetas se levantavam e dizendo, vai haver paz na nação. Deus não vai destruir ninguém. Hoje, Deus é amor, irmão. Aleluia, mas Deus é justiça. Aleluia, o Deus que salva, Ele condena. Aleluia, o nosso Deus que dá vida, Ele mata também. Aleluia. E aqui Deus usa Ezequiel com essa autoridade dizendo, aleluia, está determinado o castigo, o juízo sobre Jerusalém. Aleluia.
aleluia, e ainda que houvesse no meio delas esses 3 homens, aleluia, olha só, aleluia, Deus marca 3 homens como exemplo: Noé, Daniel e Jó. Eu disse: se esses 3 homens estivessem lá no meio de Jerusalém agora, aleluia, somente eles 3 seriam salvos. Não, eles não iam conseguir livrar da espada, da morte, da destruição que está vindo. Eles não iam conseguir livrar nem filho e nem filhas, aleluia, se eles não se arrependessem. Somente a alma deles seria livre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Por que Deus citou esses 3 homens? Aleluia. E quando Deus falou isso aqui, Daniel estava na Babilônia. Daniel estava lá no cativeiro. Só que Daniel já era conhecido, aleluia, lá, aleluia, pelo que Deus fazia através dele em Babilônia. Aleluia, pela prova que Daniel passou na Babilônia. Aleluia. E ali Deus declarou que se Noé estivesse em Jerusalém, aleluia, somente ele seria salvo. Por que Deus citou Noé? Porque Noé, lá no dilúvio, aleluia, ele foi fiel, perseverou servindo a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, construiu a arca, todo mundo zombando dele, criticando ele, aleluia, e ele não desistiu de dizer que o dilúvio ia vir, que a destruição ia vir. Ele não parou de falar sobre o juízo de Deus, aleluia, ele prosseguiu, aleluia, e somente os filhos, a esposa e as noras de Noé foi salva. E Deus disse: se ele estivesse agora em Jerusalém e os filhos dele não se arrependessem, aleluia, dessa vez ele não conseguiria salvar. Já pensou, irmão? Aleluia. Aí Deus disse: se Noé estivesse lá com a família dele agora, e os filhos dele tivessem seguido esse exemplo de rebeldia que está em Jerusalém, aleluia, pela justiça dele, eles não iam conseguir salvar a família agora. Ele ia salvar a própria alma dele só. Isso aqui significa, sabe o quê? Que salvação é individual. Pai não salva filho, mãe não salva filho, aleluia. Pai não deve abrir mão da obra, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da doutrina de Deus, aleluia, por causa de filho rebelde, não. Pai tem que permanecer fiel à palavra de Deus, acima de tudo. Palavra de Deus está acima de família, de filho, de mulher, de pai, de mãe, de qualquer um. Jesus disse isso, que aquele que amar mais pai, mãe, filho, família, aleluia, acima dele, não é digno dele. Aleluia. Por isso Deus citou Noé. E disse: se os filhos de Noé que estivessem agora lá fossem rebeldes, Noé não ia conseguir salvar eles. Aleluia. Ele não ia conseguir, aleluia, livrar eles da destruição. Aleluia. Mas somente ele, pela fidelidade e a justiça dele, ele seria salvo. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então cada um tem o dever de buscar salvação. Cada um tem o dever de servir a Deus, de lutar pela sua alma. Cada um tem o dever e compromisso de ser fiel a Deus, se quiser morar no céu. Se o meu filho, a minha filha, a minha esposa quiser morar no céu, ela tem que seguir a palavra de Deus, servir a Deus, deixar tudo por amor a Deus, se quiser ir para o céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus cita o segundo homem. Aleluia, Daniel. Um homem que orou, né? E Deus fechou a boca dos leões, né? Jogaram na cova e os leões não teve fome para comer Daniel. Escapou dos leões, né? Aleluia. Um homem que conseguiu,
com a sua obediência a Deus, ele conseguiu salvar uma multidão de magos, uma multidão, aleluia, de homens que eram sábios da Babilônia. Daniel orou a Deus, Deus revelou o mistério, e aqueles homens foram salvos, aleluia, da destruição de Nabucodonosor, por causa de Daniel, que se colocou na brecha diante de Deus, e Deus abriu os céus e revelou a Daniel o significado dos sonhos de Nabucodonosor. Mas Deus disse: se Daniel estivesse agora em Jerusalém, a oração dele não ia conseguir salvar ninguém lá. A oração dele não ia conseguir salvar aquele povo. Aleluia, já pensou, irmão? Aleluia, mas somente ele. Aqui Deus declara a salvação desses homens. Aleluia, Deus declara a salvação de Noé. Aleluia, séculos e séculos depois. Quando Deus fala isso aqui, foi séculos e muitos séculos depois que Deus fala sobre Noé aqui e declara a salvação de Noé. Aleluia, Daniel estava no presente, porque Daniel estava na Babilônia. Aleluia, e ali Deus diz para Ezequiel: ainda que Daniel estivesse lá, aleluia, ele não ia conseguir salvar nem filho nem filha, mas somente ele, pela sua justiça, seria salvo. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que muitos mentem, aleluia, distorcem a Bíblia, aleluia, por não entender, é ignorância, é falta de ler, ou é falta de levar a Bíblia a sério, aleluia. Quem já ouviu aqui, aleluia, aleluia, na igreja, já ouvi por boca de crente, de pastor, até de pregador, dizer que não há justo na igreja, que não há justo sequer. Quem já ouviu isso? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Isso é uma mentira, aleluia, que a Bíblia não fala. Aleluia, quando a Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, ali Deus estava procurando um Salvador, alguém com a qualidade de Jesus, com a característica de Jesus, ou seja, perfeito como Jesus, e não achou alguém que salvasse a humanidade. Aleluia, e isso ele só achou no filho dele, mas a palavra diz que Noé era justo. E agora? No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Aleluia. Mas nos versículos da frente, no mesmo capítulo, aí agora a Bíblia diz que Deus olhou e achou Noé justo. E agora? Já pensou? Aleluia. É que a justiça que Deus procurou e não achou, aleluia, era de Cristo. Você entendeu? Alguém que não tivesse a natureza de Adão, alguém que não tivesse a natureza pecaminosa, alguém que não tivesse nascido, aleluia, do relacionamento conjugal entre homem e mulher, aleluia, mas ele achou o filho dele, que nasceu somente de Maria, aleluia, por milagre do Pai, aquele que foi gerado pelo próprio Deus e não do ajuntamento, aleluia, entre homem e mulher. Aleluia, foi esse justo que o Senhor procurou. Aleluia, mas Noé, a Bíblia disse que era justo. A Bíblia diz que Daniel era justo. Aqui Deus mesmo declara que pela justiça dele, Daniel seria livre da destruição. Aleluia. Então é mentira dizer que não há justo na igreja. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que, aleluia, que o justo, aleluia, aleluia, que o justo, o caminho dele é diferente do caminho do ímpio, A palavra diz que, aleluia, a oração de um justo pode muito ser efeito. Olha aí, aleluia. E lá, quando fala da oração de um justo, que pode muito ser feita, está falando da igreja, dos crentes. Aleluia. Se a oração de um crente fiel tem um poder tremendo, como teve
de fechar a boca do leão, salvar uma multidão de sábios, aleluia, pela resposta de Deus, aleluia. Imagina milhares e milhares de crentes obedientes orando ao mesmo tempo, irmão. Hein? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Então há justo na igreja. Agora o problema é que tem gente que anda pecado escondido. E ele acha que todo mundo é igual a ele. Ele acha que todo mundo é sujo igual a ele, é mentiroso, é enganador igual a ele. Aleluia, não, meu irmão. Aleluia. Aquele que ama a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, que foge do diabo e da aparência do mal. Aleluia, ele é justo. Aleluia, aquele que anda em retidão, que é honesto, que não rouba os outros, que não pega o que é dos outros. Aleluia, essa pessoa é justa. A Bíblia diz: ser justo significa ser sincero. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Não ponha isso na sua mente que você não é justo, senão você vai para o inferno. Aleluia. Porque quem não for justo não entra lá. Quem não for justo não entra no céu. Aleluia. Mas aquele que ama a justiça, que tem sede de justiça, Deus ajuda ele a alcançar. Disse Jesus: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Aleluia. A palavra diz que, aleluia, louvado seja o nosso Deus, Daniel, somente pela sua justiça, ele seria salvo da destruição. Aleluia. Aí cita Jó, né? Aleluia. A Bíblia chama Jó de justo. Diz que Jó era um homem justo. E não foi profeta, não foi crente, não foi ninguém que falou isso. Quem falou foi o próprio Deus. Vamos ler? Jó capítulo 1. Aleluia. Vamos até ler essa parte de Jó aí, que é para não dizer que, aleluia, né? O próprio Deus disse que Jó era justo. Já pensaram? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Falta de entendimento bíblico leva a pessoa a pregar mentira. Por isso que tem que examinar as escrituras, pregar a verdade. Para pregar a Bíblia tem que ter responsabilidade de examinar ela, para não falar o que ela não diz e depois sofrer as consequências. Aleluia. Jó capítulo 1. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Entendeu? Essa é a justiça que Deus procura em mim. Essa é a justiça que Deus procura no crente. Isso aí é ser justo, né? Aleluia. Deus está declarando isso: não há um homem como ele. Já pensou? Aleluia. Ele é um homem reto. Isso é justiça. Sincero, temente a Deus. Isso é justiça. E desvia da aparência do mal. Isso é justiça. E significa ser perfeito. Aleluia. Isso é a perfeição também que Deus procura em nós. É nós sermos isso aí. Aleluia. Ser sincero, temente a Deus. Aleluia. Reto. Aleluia. E por desviar da aparência do mal. Aleluia. É essa a perfeição que Deus quer em nós. Aleluia. Deus quer do crente, é isso. Aleluia. Ele não quer que nós sejamos semideus. Não. Ele quer que nós sejamos conforme a palavra dele. Ele quer que nós sigamos esse exemplo aí. Aleluia. E nós, aleluia, muitos dizem assim: eu não sigo exemplo de homem, eu não sigo de qualquer homem. Entendeu? Eu não sigo exemplo de qualquer homem, mas eu sigo exemplo de pessoas, aleluia, obedientes, temente a Deus, sincero. Se anda na Bíblia, eu ando junto. Se anda com Deus, eu quero andar junto. Se serve a Deus, eu quero andar junto. Aleluia. Josué foi, aleluia, abençoado, foi exaltado, se tornou líder da nação, porque andou com um grande homem de Deus e seguiu o exemplo dele.
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Em Jó, o próprio Deus fez questão de dar testemunho de Jó. Deus fez questão. Assim como Ele quer fazer comigo e com você. Quando o diabo chegar diante dele nos acusar e Deus falar, não é nada disso aí não. Porque você fala do exterior, eu conheço o meu servo, é dentro dele. Eu olho no coração dele, eu vejo ele por dentro, eu sei quem é ele, porque ele é minha criação. Eu criei ele, eu sei como é ele, eu sei os instintos dele, eu sei os impulsos dele, eu sei o que é ele. Aleluia, eu conheço o meu servo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que bom se Deus pudesse fazer isso conosco. Nos dá testemunho de nós, né, irmão? Aleluia. Deus tem esse prazer, esse orgulho de dizer: o meu servo anda na minha presença. O meu servo é temente a mim. Aleluia. Oh, irmão, nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar. Tiago disse que se Jó conseguiu, nós também podemos. Porque o Deus de Jó é o nosso. O Espírito Santo que estava em Jó está em nós. Aleluia. Nós só temos é que obedecer como eles obedeceram. Aleluia. Agora, se nós não der crédito à palavra de Deus e ao próprio Deus como eles deram, nós nunca vamos chegar nem nos rastros deles. Aleluia. Agora, se nós seguir, aleluia, o que a palavra de Deus ensina, o que Deus fala, aleluia, como eles seguiram, aleluia, nós chegaremos aonde eles chegaram. Louvado seja o nosso Deus. Deus citou Daniel, aleluia, um homem que mesmo passando por tribulações da Babilônia, sendo perseguido, aleluia, sendo preso, lançado numa cova de leões, ele não desistiu de orar. Não desistiu da vida de oração com Deus, não desistiu de buscar a presença do Senhor, não desistiu de ter a sua vida particular com Deus, aleluia. E por causa disso, Deus salvou ele na cova e declarou a salvação dele, aleluia, para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E Jó, aleluia, Deus cita Jó. Daniel foi exemplo para nós como? Nós temos que seguir esse exemplo aqui. Se nós quisermos ficar firmes no Evangelho, em Cristo, e ser salvo, aleluia, nós temos que seguir o exemplo de Noé. Trabalhador, lutador e pregador da verdade. Aleluia. Se nós quisermos seguir o céu, servir a Deus de verdade de todo o nosso coração, nós devemos seguir o exemplo de Daniel, que mesmo no cativeiro, sendo, aleluia, afrontado, perseguido, odiado, preso, aleluia, ele perseverou na vida de intimidade com Deus, que nós também devemos permanecer diante do mundo, diante da perseguição, das calúnias, diante das lutas aqui na terra, diante das aflições. Foi nesse dia que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Aleluia. Daniel, na hora da aflição, na hora do ódio dos inimigos, Daniel, ele perseverou forte, ele se esforçou, teve bom ânimo, não foi para se esconder, não foi para fugir. O ânimo de Daniel foi colocar a boca no pó, dobrar o joelho e falar com Deus em oração. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E ele não desistiu mesmo diante da ameaça. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele não desistiu da vida com Deus. Aleluia. E Jó, porque Jó, todo mundo sabe a história de Jó. Até muitas pessoas que não é crente conhecem a história de Jó, de ouvir falar, mas sabe, né? Aleluia. Até os ateus, quando eles estão passando por um momento de desespero,
Eles chegam a dizer: eu tenho que ter a paciência de Jó, né? Para suportar isso. Aleluia, porque todo mundo fez disso um provérbio, um ditado. Aleluia, mas Jó, na verdade, ele se tornou um exemplo. Primeiro, de paciência. Segundo, de perseverança. Terceiro, de fé verdadeira. E quarto, de compromisso e temor para com Deus. Aleluia. Porque Jó passou aquela prova terrível. Perdeu os filhos, perdeu os gados, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu, aleluia, as filhas, aleluia, perdeu até mesmo por algum tempo a esposa. Aleluia, porque ele mesmo diz que a esposa não suportava ficar perto dele. A situação de Jó fedia. Né? Ele mesmo fala, se você ler o livro, você vai ver os primos parentes de Jó tinham nojo dele. É só você ler o livro de Jó. Quem é que suporta isso? Hein? Aleluia! Jó disse que ele ia comer, aleluia, ele não sentia fome, não sentia apetite, porque quando ele estava na boca, viu o desespero, aleluia, e aí ele perdia a fome. Jó chega a dizer que a pele dele colou nos ossos, porque ele ficou esquelético. Mas Jó não negou a Deus. Jó não perdeu a comunhão com Deus. Não perdeu a esperança em Deus. Não desistiu do Deus dele como a mulher dele deu a ideia. Né? Aleluia. Ela chegou e disse: você ainda teme a Deus nessa situação? Aleluia. Amaldiçoa ele e morre, homem. Jó disse: você está como uma louca falando demais. Você está agindo como uma pessoa sem raciocínio, como uma pessoa débil mental. Aleluia. Eu vou amaldiçoar meu Deus por causa de riqueza. Aleluia. Eu não vou fazer isso. No eu vim do ventre da minha mãe e vou voltar para lá novamente. Aleluia. Deus me deu e ele tirou. Aleluia. Isso é agradar a Deus, é ser fiel. E Deus honra uma pessoa dessa. Aleluia. Jó não estava apegado a bens materiais. Jó não estava apegado a filho. Jó não estava apegado à família, a parente, a ninguém. O maior apego de Jó era por Deus. Aleluia. Na hora da luta, ninguém queria chegar perto de Jó, mas Deus estava lá. Aleluia. Na hora da prova, a mulher desistiu até de Deus e mandou Jó também. Jó disse: não vou. Aleluia. E aí Deus estava lá. Né? Aleluia. Enquanto os inimigos de Jó diziam: você está em pecado, tem que se arrepender, você está, aleluia, a maldição disso aí. Deus no céu dava testemunho: Jó é meu servo temente, fiel, reto e sincero. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Confia no Senhor. Aleluia. E a vitória vem na hora certa. Aleluia. Só uma pessoa fiel a Deus passa pelo que Jó passou. É por isso que Deus fez na vida de Jó como fez. Aleluia. Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu a fazenda, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, mas não perdeu a fé. Aleluia. Tem um versículo, eu não estou lembrado agora, que Jó chega a dizer assim: aleluia, ainda que ele me mate, ainda que ele permita eu morrer, mesmo assim eu esperarei nele. Já pensou? Aleluia. Isso é fé, não é? Aleluia. Isso é fé verdadeira, não é? Deus só tinha a honrar um homem desse. Aleluia. Quando chega no final da prova de Jó, aí Deus se revela. Deus, apesar de Deus estar por trás de toda a história de Jó, de Deus estar ali ajudando Jó, porque sem Deus Jó não ia suportar aquilo. A comunhão de Jó com Deus já era a prova de que Deus estava com ele. Aleluia. Porém, Deus não se manifestava, não se revelava visivelmente, né? Mas quando chegou o final da prova, aleluia, olha o que aconteceu. Como Jó foi fiel, foi aprovado,
assim: Senhor, eu bem sei que o Senhor todo pode, e que nenhum dos seus planos e projetos pode ser frustrado. Eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, aleluia, mas agora os meus olhos te veem. Oh, aleluia, essa é a nossa esperança, irmão. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós temos a esperança de ver o Senhor como Ele é. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aí a palavra chega a dizer que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. O mal de Jó contribuiu para o bem dele, para ele conhecer Deus melhor. Foi ou não foi? A prova de Jó contribuiu para Deus se revelar igual Jó vê Deus. Aleluia! A prova de Jó, aleluia, contribuiu para Jó conhecer a realidade do Deus dele. Aleluia! Que Deus é aquele que dá, tira e devolve de novo. Aleluia! Jó disse: Ele me deu, Ele tirou. Quando foi no final, Deus disse: toma de volta, Jó. Só que não é mais a mesma coisa. Toma em dobro. Aleluia! Toma em dobro, Jó. Aleluia! E agora a palavra diz que Deus devolve tudo em dobro para Jó. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ainda multiplicou os anos de vida. Não foi só o rei Ezequias que teve 15 anos multiplicado, não. Jó também teve. Jó, quando ele passou por essa bola que ele venceu, Jó já estava velho. Mas a Bíblia diz que Jó viveu, aleluia, mais, aleluia, muitos anos, aleluia, que ele chegou a ver, ó. Ele chegou a ver os novos filhos que ele teve depois da prova. Esses filhos cresceram, casaram, teve filho, Jó viu os netos. Aí depois dos netos casaram também, Jó viu os bisnetos. Aí os bisnetos casou e Jó viu a terceira, a quarta geração. Já pensou? Aleluia! Para um homem que eu imagino na época dele, todo mundo declarava ele morto, né? Com os dias contados. E o homem depois da prova viver, aleluia, para ver a quarta geração que saiu dele também, né? Aleluia! E a palavra diz que Deus agora dá 3 filhas para Jó. Aleluia, a Bíblia faz questão de frisar as 3. E diz que as 3 eram as mulheres mais bonitas, mais belas, mais lindas do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando Deus faz questão de fazer isso, é porque as filhas de Jó agora não eram cachaceiras igual as outras. Aleluia! Os filhos novos de Jó não eram farristas igual os outros que morreram. Porque quando eles morreram, o diabo matou eles. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos na casa da irmã. Aleluia! Bebendo vinho, diz a Bíblia, enchendo a cara. E quem entra por esse caminho é alvo certo para Satanás matar. É alvo do diabo. Aleluia! E pode ser fatal um ataque dele, aleluia, e destruir, porque quem faz isso está sem a proteção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que agora os filhos de Jó que nasceram depois da prova, Deus declara que elas eram moças belas. Aleluia! Receberam até nomes com significados maravilhosos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Porque o significado do nome no hebraico e no antigo na Bíblia, aleluia, representa o comportamento da pessoa. Você entendeu? Aleluia! Que nem Tiago e João, eles eram explosivos antes de conhecer Jesus. Aleluia! A ponto de eles serem chamados de filhos do trovão, porque eles eram explosivos. Aleluia! Mas depois que Jesus transformou ele, aleluia, aí João agora passa a ser chamado de apóstolo do amor. A pessoa, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então Jó, Deus se tornou por causa disso. Porque Jó foi fiel, um homem de exemplo para nós. Se nós quisermos, meus irmãos, perceber
perseverar e vencer, nós temos que seguir o exemplo de Jó. Confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Que nada desse mundo venha nos abalar, né? E roubar de nós a fé, a esperança e a nossa comunhão com Deus. Aleluia! E o quarto, eu quero citar um quarto e o último, né? Aí agora nós temos o exemplo dos exemplos, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O nosso maior exemplo. Nós temos que seguir o exemplo de Noé para agradar a Deus e perseverar até o fim. Nós temos que seguir o exemplo de Daniel também para agradar a Deus, né? Aleluia, para adorar o nosso Deus. Aleluia, seguir o exemplo de Daniel para termos comunhão, né? E vida íntima com Deus. Aleluia, e temos que seguir o exemplo de Jó para vencermos, aleluia, e perseverarmos até o fim. Aleluia, e para nós ser salvo, aleluia, aí nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que foi fiel até a morte, e morte de cruz por nós. Aleluia. Jó sofreu, aleluia, porque precisava ser aprovado e conhecer Deus. Daniel passou pela prova, pela luta, aleluia, porque tinha que glorificar Deus na Babilônia. Noé foi fiel a Deus, aleluia, para enquanto trabalhava, para provar que, aleluia, quando nós decidimos honrar e obedecer a Deus, nós conseguimos realizar a obra que Ele nos deu a fazer. Mas Jesus Cristo, Ele sofreu, aleluia, sem causa, aleluia, porque Ele conhecia o Pai, Ele era obediente ao Pai, Ele era fiel ao Pai, Ele era sincero aqui na terra. Mas sabe o que levou Jesus a sofrer? Eu e você. A culpa do sofrimento de Cristo é minha e sua. Hein? Não é Israel, não é os judeus. A culpa do sofrimento de Jesus Cristo não é o povo de Israel só, não. Aleluia. A culpa de Jesus sofrer tanto na cruz, aleluia, aquela morte horrível, aleluia, é minha, é sua, é de toda a humanidade. Aleluia, nós temos um que a gente sempre canta aqui. Eu sei que eu era o culpado, aleluia, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, aleluia, padecendo tudo assim. Aleluia, ali estava o justo sofrendo pelos injustos, o santo sofrendo pelos pecadores, aleluia, a salvação, aleluia, sofrendo pelos perdidos para salvar. Louvado seja o nosso Deus, aleluia, glórias ao Senhor nosso Deus. Em Filipenses 2, verso 8 nós vemos, aleluia, que Jesus é o nosso maior exemplo. Louvado seja o nosso Deus para a salvação. Aleluia. Aí agora aqui nós temos que seguir esse exemplo. Se nós não seguirmos o exemplo de Jesus, aleluia, nós estamos perdidos. Aleluia. Aí a salvação, aleluia, será impossível para quem não segue o exemplo de Jesus. Aleluia. Pode ler. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aleluia. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. E aí Jesus disse para nós seguir o exemplo dele também. Quando ele disse assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nosso Deus. Nós não podemos, aleluia, desistir também do nosso Deus, da comunhão com o nosso Deus, da fidelidade para com Ele. Não podemos desistir da nossa justiça dada por Cristo, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos justificou, nos declarou inocente, aleluia, e Ele, Jesus Cristo, nós estamos justos. Amém? Aleluia! Se perdermos a comunhão com Jesus,
aí nós passamos a ser injusto, ímpio, né? Voltamos a ser o que era antes, aleluia. Mas se nós permanecer até o fim, nós vamos ser salvos pela justiça, não nossa, mas pela justiça de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Fique em pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. A nossa justiça glorifica a Deus. A justiça de Jesus Cristo nos salva. Né? Aleluia. Se nós vivermos uma vida justa, nós vamos viver glorificando e para a glória de Deus. Aleluia. E Jesus Cristo, a nossa justiça, como está lá em 1 Coríntios, Ele nos salva. Aleluia. Porque Ele é a nossa justiça. Ele, aleluia, que nos declara inocente diante do Pai, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele que foi derramado. E nós devemos seguir o exemplo dele, como ele disse. Eu vos dei o exemplo de tudo, assim como eu fiz, façai vós também. Jesus, ele foi fiel, né? Aleluia. Jó sofreu e venceu. Jesus sofreu e venceu também. Aleluia. Daniel glorificou a Deus da Babilônia. Jesus glorificou a Deus aqui no mundo, na terra. Né? Aleluia. Até hoje o Pai é glorificado pela morte de Jesus, pela obediência de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Noé, aleluia, obedeceu até o fim e foi salvo de novo. Jesus Cristo foi fiel também até o fim, pregou o Evangelho até o último dia que ele teve aqui na terra. Aleluia, não desistiu de nós. Aleluia, e entrou no céu. Aleluia, sentou à direita do Pai e prometeu que aquele que for fiel a ele até o fim, ele virá buscar, arrebatar e levará para estar junto dele lá na glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui um quarteto exemplar, né? 3 que nos ajuda a seguir, aleluia, a vencer na fé, e 1 que nos ajuda a entrar no céu. Aleluia! Deus abençoe a igreja do Senhor. Estende as mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso e soberano, Senhor da glória, Deus poderoso e eterno, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus querido, Deus fiel, por essa revelação da tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos. Senhor, meu Deus, o exemplo, meu Pai querido, de compromisso, de trabalho, de fé, de obediência que teve Noé. Como nos ajuda, meu Pai querido, a sermos fiéis, meu Pai, para a tua glória aqui nessa terra, como foi Daniel na Babilônia. Nos ajuda, meu Deus, a sermos perseverantes, confiante, fiel, temente, sincero e reto na tua presença, como foi o teu servo Jó. E nos ajuda, meu Pai querido, Deus fiel, Deus poderoso e soberano, a vivermos para a tua glória, para cumprir a tua vontade aqui na terra, como no céu. Assim como o teu filho, meu Pai, nos deu o exemplo para seguirmos. Em nome de Jesus, ó Deus querido, nos guarda, nos sustenta, nos proteja e nos dê a vitória. Nos leva em paz para os nossos lares e nos abençoa. Em nome de Jesus, nos dando graça para estarmos aqui de manhã, meu Pai, às 8h30 em oração, às 9 na escola bíblica dominical e à noite num culto de adoração ao teu nome, de louvor e glória para ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Graças a Deus. Estende as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Graças a Deus.